Olá! Este trabalho é sobre o processo da desmetropolização da disciplina de Geografia, tendo como docente Diane Sacramenta e será apresentado pela discente Luindrele Beatriz, do curso de Informática 2. Desmetropolização. O que é? A desmetropolização consiste no crescimento superior das pequenas e médias cidades em relação às metrópoles, ou seja, é o aumento da representatividade populacional das cidades de médio porte em relação à porcentagem total da população urbana do país. Esse é um fenômeno recente que visa o povoamento de uma cidade menor para que os centros urbanos saturados venham a se desinchar com a quantidade de pessoas. É também necessário diferenciar desmetropolização de desurbanização, pois desurbanização é o deslocamento das pessoas da área urbana para a rural. Essas cidades ganham força atrativa, começando assim a oferecer vantagens corporativas. O fenômeno da desmetropolização ocorre em conjunto com a descentralização industrial. Os grandes centros urbanos tornam-se pouco atrativos para o investimento e para a instalação de grandes empresas. Desse modo, as empresas e indústrias migram para o interior do país ou outra região do globo, desde que isso represente melhorias em seus serviços e aumente em seus lucros. A descentralização industrial é o reflexo da desmetropolização. Os principais motivos da descentralização industrial dos centros urbanos é a diminuição da oferta da matéria-prima e a consolidação de direitos trabalhistas que não interessam aos donos e acionistas da empresa. Assim, se observa-se a ocorrência da desmetropolização das grandes cidades e a consequente queda de seus crescimentos populacionais. Além desses fatores, existem preocupações com problemas urbanos, como a violência. Em contrapartida, as cidades médias proporcionam mão de obra mais barata, incentivos fiscais, ou seja, melhores condições produtivas e menores impostos. Também podem contar com uma logística favorável e mais descongestionada. As empresas começam a optar por novas localizações aliada a essa flexibilidade produtiva. Dessa forma, há um redirecionamento do fluxo migratório para esses espaços. Hoje, as cidades médias e os polos regionais crescem num ritmo superior em comparação com as metrópoles, gerando uma diminuição da atividade das grandes cidades. Não é que elas deixem de crescer ou de atrair novas pessoas e empresas, só há uma redução na saturação desses espaços metropolitanos. Desmetropolização no cenário brasileiro. Por ser um processo lento, tende a perdurar por um longo tempo no país. No Brasil, o processo de desmetropolização se deu início a partir do ano de 1960, de acordo com Milton Santos. No Brasil, as metrópoles estão crescendo menos que as cidades médias, devido ao inchaço urbano, alto preço dos imóveis, violência, trânsito e outros fatores. As famílias e indústrias estão migrando para as cidades menos populosas, como Uberlândia, Ribeirão Preto e Londrina. Para uma melhor compreensão, é dividido os centros urbanos nacionais em 3 grupos, que são os seguintes. Primeiro, as 2 maiores regiões metropolitanas, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo, as demais regiões metropolitanas, no caso, as capitais dos estados. Terceiro, os núcleos urbanos. Fica mais evidente que os capitais dos estados e os demais núcleos urbanos adquiram um requerimento populacional muito mais significativo quando comparado às metrópoles, o que é justamente o processo de desmetropolização brasileiro, o que é abrangente até os dias atuais. O gráfico a seguir foi um gráfico retirado da revista Metrópolis e mostra a desmetropolização no cenário brasileiro. Ao analisá-lo, constata-se que, com o decorrer do tempo, o gráfico mostrou redução percentual da população metropolitana em relação à população urbana, não metropolitanas, ocorrendo então a desmetropolização que se especificou essencialmente em 1980. Testando seu conhecimento. O processo da desmetropolização, observado no Brasil desde o final do século XX, é caracterizado: letra A, pela retração do setor terciário diante de movimentos urbanos e compartilhamento dos bens e serviços. Letra B, pelo conflito jurídico na regulação do solo urbano como resultado da conurbação entre as cidades. Letra C, pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias quando comparado ao das metrópoles. Letra D,
pela redução das manchas metropolitanas como resultado de uma saturação populacional. Letra E, pela fragmentação de metrópoles em sub-regiões, para otimizar recursos financeiros e administrativos. A letra A é incorreta porque, pelo contrário, o setor terciário se ampliou. Letra B, incorreto, pois a conurbação entre as zonas urbanas pode formar uma região metropolitana. A letra C é a correta, pois as cidades médias crescem mais do que as grandes, especialmente aquelas que se encontram a um raio de 200 km a partir da capital paulista. E a letra D é incorreta, pois em muitos locais as manchas urbanas aumentam. E a letra E é incorreta, pois a metrópole pode gerar uma região metropolitana e não fragmentá-la em sub-regiões. Então, a alternativa correta é a letra C. Obrigado pela sua atenção.